Então, você vai fazer uma lista com todas essas coisas, todos os canais que você gosta, todos os livros que você tem, todos os perfis do Instagram que você gosta, todos os podcasts que você gosta. E aí, tendo essa lista pronta, você vai se organizar com base nessa lista. E assim, a gente tem que organizar o nosso estudo para ser, né, estudo, compreensão, aquisição e prática. Aquisição, prática, aquisição, prática. Tá? E aí lembrar de sempre, né, se possível, praticar todas as competências linguísticas, né? Ouvir, falar, escrever, fazer exercícios e revisar. Fazer exercícios e revisar não é exatamente uma competência, mas eu coloquei aqui porque é um aspecto muito importante. E aí ler é realmente estudar lá no livro, né? Ver a teoria, ver a gramática, ler jornais, tá? Sigam no Instagram os jornais da França, né? Le Monde, Figaro, La Libération. Procurem por isso. Tem uma série de livros para iniciantes que chama Histoire pour lire le soir. Eu já até coloquei isso lá no Instagram. É uma série de livrinhos para iniciantes. E aí, para ouvir, como é que você vai, esqueci a palavra, como é que você vai trabalhar essa competência da audição, da compreensão oral? Podcast, filme, YouTube, rádio, música, né? Pega aquilo que você gosta mais. Você gosta muito de música? Então pega as músicas. Gosta muito de filme? Pega o filme, né? No, no, no Netflix, nesses outros serviços de filme, você consegue colocar a legenda, né? E aí você consegue verificar, às vezes, uma palavra ou outra que você não entendeu. Os podcasts, né, também são ótimos para ouvir. Estamos aqui meio que por causa disso, né, do podcast. YouTube também. E muitos desses recursos, você tem as duas competências, tanto ouvir quanto ler. Porque, por exemplo, muitos podcasts você vai conseguir ver a transcrição. Filmes você consegue ler a legenda. YouTube também, às vezes, tem a transcrição do vídeo ou legenda. Rádio já é mais difícil e música também você tem a letra da música para você verificar depois. Então você acaba com um recurso só, trabalhando as duas competências. Falar é uma competência muito importante. Eu sei que falar é a mais difícil porque você precisa ter alguém para conversar com você. Então, assim, ou procure um curso de conversação, ou quando você não tiver ninguém com quem conversar, fica repetindo aquilo que você ouve, né? Ouvir um podcast, fica repetindo, repete as frases, canta as músicas, né? Vai repetindo aquilo que você vai ouvindo, vai parando o podcast para repetir. Os filmes a mesma coisa, os canais no YouTube a mesma coisa, rádio também, se depender, música, tá? Falar é também muito malhar, né, a musculatura, principalmente porque a gente tem sons em francês que a gente não tem no português, então a gente realmente precisa aprender a fazer bem esses sons, é como uma musculação mesmo. Escrever, temos os exercícios, os fóruns de pergunta, né? Lá no Français Facile mesmo tem um fórum gigantesco de pessoas trocando experiência, muitas pessoas que estão aprendendo francês vão lá para conversar. Ou fazer composição livre. Composição livre é assim, por exemplo, você pega um diálogo e aí você refaz o diálogo colocando você como personagem. Né? Por exemplo, no diálogo de apresentação, de falar o que faz da vida, da rotina, do que gosta, do que não gosta, você vai lá e faz relativo a você. Como você se chama, o que você gosta, mas essa é uma forma de fazer composições livres. Ou simplesmente tentar escrever. Né? Por exemplo, você fez uma lição lá, você estudou sobre esporte. Aí você vai tentar escrever sobre o esporte que você faz, mesmo que da forma mais simples, tá? Os exercícios, você pode procurar tanto nos livros, naquela grammaire progressive lá, que eu falei, tem muitos exercícios, cada capítulo tem um exercício, uma bateria de exercício, e nos sites, né, lá o Français Facile tem exercícios, o podcast Français Facile tem exercícios, o TV 5 Monde e o Savoir RFI são praticamente só de exercícios, então sempre fazer exercício, tá? Não só exercícios de gramática, mas também os exercícios relativos aos vocabulários, né, cultura. O RFI Savoir e o TV 5 Monde fazem muitos exercícios sobre assuntos culturais também, não é só gramática, tá? E revisar. Revisar é o mais importante. Todo mundo estuda uma coisa uma vez, nunca mais volta lá atrás. Para revisar, eu acho muito legal o Quizlet. O Quizlet é um site ele também funciona no aplicativo, de flashcards.
Você vai montando os cartõezinhos. De um lado é uma coisa, do outro é outra coisa, e assim você vai revisando. Vou mostrar o Quizlet para vocês lá na frente. Mas o Quizlet, como ele também é aplicativo, eu acho que ele é ótimo, porque aí um pouquinho você está ali com de que encaixam essas coisas, né? Quais desses recursos vão te ajudar a treinar a leitura, treinar a audição, treinar a fala, treinar a escrita. Agora a gente vai para a segunda parte da organização, que é ter o cronograma. O cronograma vai te ajudar a não ficar, assim, perdido. Você falar assim, o que eu vou fazer hoje? Quando você tem um cronograma de estudo, você olha o seu cronograma e você vai e parte para a ação. Para fazer o cronograma, você vai usar a sua lista. Justamente essa lista de coisas, de recursos que você tem. Isso aqui é só um exemplo. Por exemplo, na segunda-feira, você vai estudar os diálogos. Então, você vai lá no site que tem diálogos e vai ouvir o diálogo lá qualquer do assunto que te interessa. Ou você vai pegar o diálogo do livro que você tem, do curso que você faz, enfim. E aí você vai ouvir esse diálogo, tentar compreender tudo que foi dito, e você vai tentar transcrever também. Esse exercício de ouvir e tentar transcrever é muito bom. É por isso que tentem pegar sempre diálogos que tenham a transcrição disponível, para depois você poder conferir, tá? Com a transcrição. Então, por exemplo, na segunda-feira você vai fazer isso, vai pegar um diálogo. Geralmente, por exemplo, lá no site do podcast Français Facile mesmo, ele já separa por assuntos, tá? Por exemplo, comprar roupas, ir na padaria, apresentar alguém, falar dos lazeres, ele já vai te dar meio separado por assuntos. Então, é legal por isso também. Na terça-feira, você vai trabalhar a gramática, que às vezes estava relacionado com esse diálogo daqui do dia anterior, ou não. Você vai estar seguindo lá a sua gramática que você tem. Teoria e exercício, tá? É muito importante fazer o exercício também no mesmo dia que você viu a teoria, porque às vezes vai ser o exercício que vai tornar a teoria mais clara na sua cabeça. É vendo como a teoria funciona no exercício, na prática, que você vai conseguir entender a lógica, tá? Para não ter que ficar também tentando memorizar só regra. Porque, né, o francês parece muito com o português, então muitas coisas fazem sentido, elas operam na mesma lógica nas duas línguas. Aí vamos supor que na quarta-feira você estabeleceu que você vai estudar vocabulário. Aí vou voltar lá, por exemplo, aqui, no diálogo da segunda-feira, você pegou um diálogo sobre lazer. Aí aqui na quarta-feira você vai procurar o vocabulário de lazer lá no Pinterest, por exemplo. Você vai lá fazer uma lista de todos os lazeres que tem lá. Você pode fazer essa lista à mão, né, no seu caderno, num caderno digital, né, você abre o Word aí no seu computador e faz. Ou você pode fazer também lista de vocabulários lá no Quizlet, que é aquele site que eu falei para vocês de flashcards, tá? O legal do flashcards, do Quizlet, ou até mesmo de um caderno digital, no Word, no Google Docs, por exemplo, é que você consegue colocar imagem. Então, às vezes, você não precisa colocar a palavra em francês e a palavra em português. Você coloca a palavra em francês e coloca uma imagem, né? No cérebro da gente funciona muito por imagem. Então, se vocês puderem colocar sempre imagem ao invés de escrever a tradução, é bem melhor. E aí, para trabalhar vocabulários, vocês façam essa lista de vocabulários lá e façam exercícios relativos a esse tema, tá? Esses sites que eu falei, o Français Facile, ele funciona bastante também nessa lógica, sempre com o tema e o exercício de vocabulário. E também você pode procurar, assim, exercício de français les loisirs. Joga isso lá no Google. Vai aparecer, com certeza vai aparecer um exercício do tema que você está procurando. Na quinta-feira é treinar a escrita, por exemplo. Então, você vai escrever textos, tentar responder perguntas. Às vezes, os exercícios que vocês vão encontrar na internet vão ter perguntas abertas para vocês responderem. Eu fiz uma rodada de perguntas um dia desse no Instagram, e depois eu posso até disponibilizar para vocês a lista das perguntas para vocês irem treinando, responder essas perguntas, tá? Treinar a escrita é tanto composição livre, quanto fazer exercício, tá? Muita gente já fica achando que escrever à mão é coisa do passado. Não é, tá? O cérebro da gente costuma ficar um pouco mais fortalecido quando você escreve à mão. E aí, sexta-feira, para treinar a fala. E aí, treinar a fala, seja repetindo
Na verdade, você pode fazer isso sempre, né? Toda vez que você ouve alguma coisa em francês, você fica lá repetindo igual um papagaio. E para você treinar a fala. Mas, por exemplo, você pode tirar um dia específico só para isso. Por exemplo, vai pegar uma música e vai tentando cantar a música. Ou vai pegar um texto e vai ler em voz alta. Coisas assim. Eu fazia muito isso, de ler texto em voz alta. Peguem lá uma notícia no Instagram do Le Monde, por exemplo, e leia em voz alta. Muito importante para trabalhar a musculatura, tá? Uma coisa sobre a fala é realmente exagerar na hora que você vai tentar falar. Você vai estar sozinho, treinando, lá dentro do seu quarto, não tem problema nenhum. Então, exagere, fale, uma língua. Então, precisa soltar mais a articulação para poder fazer os sons direitinho. E aí, no sábado, você vai revisar a gramática e o vocabulário. Como que você vai revisar? Ou você vai ler o seu caderno, ou você vai revisar lá no Quizlet, que foi o que eu propus lá no slide anterior, tá? Mas revisar é muito importante. Uma coisa legal do Quizlet para revisar é que ele tem uma lógica para revisão. Então, ele passa, depois de um tempo, a te mostrar mais as coisas que você geralmente erra mais. E aí, depois de um X tempo, ele mostra tudo de novo. Então, ele está sempre te mostrando as coisas com a repetição que você precisa. Mais aquilo que você erra e menos aquilo que você tende a não errar mais. Eu acho essa lógica bem inteligente. Coisas que, às vezes, com o caderno é mais difícil de você fazer. Então, temos aqui os recursos e a organização. Pega a sua lista de recursos e coloca ela num calendário mesmo. Segunda, o que você vai olhar? Segunda, eu vou olhar o site X. Terça, eu vou olhar o perfil Y. Quarta, eu vou olhar o canal do YouTube X. Quinta-feira, eu vou ler em voz alta o jornal, o perfil do jornal tal, tá? Sexta-feira, eu vou cantar tal música, ou eu vou fazer tal lista de vocabulário, tá? Um pouco isso, porque aí você não, quando você for parar lá para estudar, você não tem que ficar pensando no que você vai fazer, porque muitas vezes o que atrapalha a gente é isso, quando você senta e fala assim, o que eu vou fazer hoje? Você não sabe. Aí até você pegar ali o fio da meada, você se distrai. Então, já tendo isso pronto, é mais fácil. Já tendo tanto pronto o que você vai estudar e aonde que você vai estudar. Então, coloca lá, gramática, página tal, vocabulário, assunto tal, treinar a escrita, responder perguntas tais, treinar a fala, ler em voz alta o perfil X, tá? Tentem ser mais claros possíveis nesses comandos do seu cronograma. Para quem estuda sozinho e não tem um livro, porque os livros didáticos têm lá, né, a lógica dos assuntos, tanto da gramática quanto do vocabulário que você tem que estudar. Para quem não tem isso, eu propus aqui uma lógica, tá? De gramática. Os tempos verbais, só que você não vai estudar todos os tempos verbais de uma vez só, tá? Primeiro pega lá, presente. Estuda qual é a lógica do presente, né, das conjugações dos verbos. Depois os artigos, as preposições, a negação, os advérbios, os adjetivos e os pronomes. Pronomes sempre por último, tá? Porque o pronome, ele já vai te permitir fazer frases mais complexas. Então, primeiro você precisa fazer as frases mais simples. E aí, os próprios sites já vão te dar essas coisas aqui, esses assuntos de gramática, de acordo com o seu nível. Por exemplo, quando você for olhar lá no TV 5 Monde, os exercícios que ele vai te dar, ele já vai colocar tudo isso aqui de acordo com o seu nível. Se o seu nível é o A1, ele vai colocar o que é correspondente ao A1. Para quem não tem uma gramática, procurem uma gramática, não é difícil de achar na internet, ou então, assim, lista do que estudar, para você já ter isso aqui um pouco mais claro, saber o que estudar em qual ordem, tá? Livro, se você tiver um livro já didático em casa, é pegar lá o sumário do livro e dar uma olhada. Quanto ao léxico, né, o vocabulário, usem, por exemplo, números, datas e horas, primeira coisa para aprender, e alfabeto. Alfabeto, números, datas e horas tem aqui no meu canal, já coloquei. Cores, vestuário, família, casa, né, os cômodos da casa, os objetos corriqueiros do dia a dia, os lugares da cidade, né, farmácias, mercado, por aí vai, etc. Etc é ótimo, né, mas assim,
pense nas coisas do seu dia a dia, né? Não adianta nada a gente ficar estudando coisas que são longe da nossa vida do dia a dia, né? Então, assim, procurem também ver no seu dia quais são as palavras que você precisa mais, né? O que você faz mais, os lugares que você mais vai, né? Os objetos que você usa mais. E aí, para você ir montando a sua lista de vocabulário, tá? Então, isso aqui é só uma sugestão. Lembrando aqui que tempos verbais não é para estudar todos ao mesmo tempo. Estuda o presente, estuda outras coisas, depois estuda passé composé, imparfait, futur proche, futur simple, tá? Para básico, nível básico, é só isso.